Fios de Prata, boa tarde. Mais um programa começando e mais um mês, né? Agora estamos no mês de abril. Como tá passando rápido, né? Janeiro, fevereiro, março. Já estamos no dia 1º de abril. E Deus está conosco, Deus está cuidando de nós e nós somos gratos a Ele por isso. Hoje uma voluntária me enviou uma oração e um versículo. Agradeço aos voluntários que estão se disponibilizando, né? Mandando também a sua ajuda para o nosso programa. E agora foi a Angelita. Então que Deus te abençoe, Angelita, você e toda a família. Hoje vamos recomeçar, né? Usando o livro 60 mais. Muito bom, né? Agradecemos a União Feminina Missionária Batista do Brasil e a Jaqueline por ceder, né? Deixar que nós possamos usar no programa. E hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial. Todo mundo ama essa pessoa, menino. A nossa irmã querida, Rosemary Graciliano. Ela vai falar uma parte, né, um capítulo, né? Vai falar sobre lidando com as emoções de várias formas. Então, ela vai falar, né, algumas formas que a gente deve lidar com as nossas emoções. E a irmã Silvia Barbosa, né, a líder do canal TPM, Tempo Precioso Entre Mulheres, aquela do livro, né, Uma Líder com TPM, e o livro Descobertas, né, que nós botamos para poder ver quem quiser comprar. Ela vai fazer a última participação dela, por enquanto, né? Depois a gente até consegue mais. Então ela vai salmodiar. Foi tão lindo o outro, né? Salmodiar o hino 112, 25 vem Jesus. Que hino lindo, né? E ela fala de uma forma tão gostosa, né? Então a gente agradece muitíssimo a vida da irmã Silvia, a sua família, que Deus continue abençoando a sua vida, o canal que ela tem, todas as coisas que ela faz, que Deus continue cuidando de ti, amada. Que Deus continue, né, na direção da sua vida. E hoje também a gente vai ter um louvor. Menino, que louvor especial! Esse louvor é de um primo. Eu quase não vejo porque ele mora distante, né? Edival. Então eu vi ele tocando violão e a esposa dele cantando. Ai, eu achei tão lindo. Aí eu conversei com ele, né, lá pelo Messenger, e ele enviou para mim. Então hoje vai ter solo e violão e solo, Cristiane, a esposa dele, e Edival. E tem até um cachorrinho no colo que ele fica olhando a música, muito lindo. E eles são ele é filho da minha tia Dinaí. Ela tá sempre no programa, ela já cantou no programa pra gente. Então é muito bom. Vai ser um tempo especial que a gente, né, vai, esse louvor é um louvor de saudosismo, um louvor que nos acalma o coração. É muito bom. E vamos continuar. Ainda estamos no livro de Mateus. Estamos o quê? Estudando. Então a gente agradece ao seminarista Rodrigo, que está se empenhando, né, em falar alguma coisa diferente, alguma coisa que está acontecendo no livro de Mateus, que a gente copiando, às vezes a gente não presta atenção. Então, muito obrigado, Rodrigo, que Deus continue te abençoando, e a você e a sua família. Então, vamos assistir junto? O programa tá imperdível, como sempre. Beijo, gente, vamos assistir. Bom dia, queridos. Eu quero deixar para vocês 2 versículos. Eles se encontram lá no livro de Salmo 103, o versículo 1 e 2, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém? Esse salmo, ele fala de gratidão, né, irmãos? Como é bom termos um coração grato. Um coração grato, ele alegra o coração de Deus. Deus fica muito feliz quando ele vê um filho seu agradecido. Um coração grato, ele abre portas. Um coração grato, ele está sempre disponível para os milagres que Deus pode fazer. Que possamos ser agradecidos, que possamos viver sempre com o coração feliz pelas coisas que Deus tem realizado. Porque nós recebemos tantas coisas que a gente já acha comum. E aí a gente às vezes esquece, por exemplo, a nossa salvação, a vida, o perdão, esse amor infinito que Deus tem,
é essa perseverança, que Deus não nos abandona. Temos muitos motivos para agradecer. Então vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor. Te agradeço, ó Deus, pela minha salvação, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo perdão, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque tu tens nos amparado, Senhor. Tu tens sustentado o seu povo aqui na terra, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque tu és um Deus fiel, um Deus vivo, Senhor, um Deus que está ao nosso lado em todos os momentos, Senhor, tanto nos momentos difíceis, Senhor, quanto nos momentos felizes, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continue, ó Pai, nos sustentando, renovando o nosso ânimo, Senhor, nos dando força para essa caminhada, Senhor. É a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, Fios de Prata, eu sou Rosimere Graciliano, psicóloga clínica. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o livro 60 Mais, Desafios e Oportunidades para a Terceira Idade. E o capítulo 3 retrata sobre idosas lidando com as emoções. E eu vou falar sobre as emoções que nos acometem quando nós estamos no momento de luto, sobrevivendo à perda de alguém especial. É um momento doloroso. E falar sobre luto é muito complexo. Por quê? Porque o luto ele é individual, ele é particular. Cada indivíduo, ele elabora o luto da sua maneira. E perder um ente querido não é nada fácil. O luto, ele não é somente a perda de um ente querido, mas também tem um luto chamado de luto simbólico, que é quando nós nos aposentamos, perdemos o emprego, mudamos de faixa etária, o próprio nascimento, né? Tudo que é uma ruptura é luto e ele é vivenciado na nossa vida, né, ao longo do tempo. Porém, o luto ele é inevitável e nós vamos estar falando aqui hoje sobre o luto quando a gente perde um ente querido, né? Sobrevivendo a essa perda. E como que isso acontece na nossa vida? Então vamos ver. O que é o luto? O luto ele é um processo que é passageiro, tá? Ele é transitório, ele não é estagnado. Quando o luto se torna estagnado, você não consegue sair do processo do luto, se torna um luto patológico. E aí você precisa de uma ajuda de um profissional. O luto em si, você também pode ter a ajuda de um profissional, mas se ele não estiver dentro do patológico, você consegue passar por esses momentos, né? Quando nós pensamos em morte, nós não pensamos que isso vai acontecer nem conosco e nem com o ente querido, não é verdade? Porque na realidade ninguém se prepara para a morte. A morte é algo que nós sabemos, que é inerente a todo ser vivo, porém ninguém se prepara para a morte e ninguém se preocupa em como irá enfrentar esse momento doloroso. Quando a gente vê em Tiago, no capítulo 4, 13, 15, está escrito bem assim: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, Tiago ele já nos fala sobre isso, porque a gente não pensa na morte. O que a gente pensa? Eu vou me formar, eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, eu vou criar meus filhos, eu vou ver os meus netos. Então, todos os nossos sonhos e os nossos projetos nós vivenciamos.
Nós colocamos isso numa organização para que possamos praticar, para que possamos alcançar e almejar tudo que nós sonhamos e queremos ter para a nossa vida. Porque a gente pensa muito na nossa vida, mas a gente não pensa que de um momento para o outro, como a Bíblia diz que a nossa vida é um vapor, isso vai findar. E quando isso acontece, como que ficamos, né? Ficamos desesperados, ficamos chorosos, ficamos de uma maneira que não sabemos como agir ou reagir. E o que é pior, né, quando nos acomete? São as mortes que nos surpreendem. Como é que a morte pode nos surpreender? Quando ela é inesperada. Um acidente, um suicídio. E aí, nesses momentos, é que o nosso emocional, ele alcança um nível de estressor tremendo. E o que fazer, né? O que fazer nesse momento? Ah, mas você está falando para idosos, e idosos não se suicidam. Engano. Nesse livro aqui está dizendo que muitos idosos se suicidam, é até mais do que muitas pessoas de outra faixa etária. Eu tenho até um relato para contar. Eu soube que uma senhora de 82 anos, moradora em São Paulo, ela era casada, mas não teve filhos, e ela sempre ia almoçar com seu esposo num restaurante do outro lado da rua. E ela tinha esse costume, né, de fazer isso todos os dias com o seu esposo. E um dia o seu esposo veio a falecer. Ela entrou naquele processo de luto, daquela dor, porém ela gostava de fazer o ritual deles de ir até o restaurante. E um dia ela atravessou a rua e viu que o restaurante estava fechado, viu uma placa. E ela leu que o restaurante não resistiu à pandemia. Não tem muito tempo isso, tá, gente? Essa notícia é atual. E ela viu que estava escrito que o restaurante ele não resistiu à pandemia e veio a fechar. Ela voltou para casa muito triste e ela não conseguiu elaborar bem essa dor e ela se suicidou. Porque para ela era muito importante reviver os momentos felizes com o seu esposo naquele restaurante. E como ela já estava no processo de luto do seu esposo, e entrou mais um outro processo de luto aí, que seria um luto simbólico, né, que foi a perda do restaurante, do local onde ela tinha uma grande lembrança do seu esposo, ela se suicidou. Então, os idosos realmente, eles têm momentos que eles também se suicidam, né? E isso daí não tem idade. Nós precisamos estar alertas porque todas as pessoas que cometem suicídio, elas começam a dar sinais e indícios de que vão se suicidar. Começa a dizer que a vida não vale nada, que não gostaria de acordar, não gostaria de fazer nada. E todas essas frases são indícios de que a pessoa já está que pode, né, estar com uma ideação suicida. E a morte, ela pode também ser desejada. Como assim? Quando uma pessoa está com uma doença terminal e sofrendo muito, a pessoa pode desejar sua própria morte ou mesmo o ente querido desejar pelo tamanho sofrimento da pessoa. Então existe a morte que surpreende, que é a de acidentes e suicídios, e existe a morte esperada e até desejada, quando está no momento de dor e que precisa ter aquele alívio. Então a pessoa, ela deseja sua própria morte, porque quer ter o alívio, e o ente querido às vezes deseja a morte da pessoa para que ela tenha alívio. Mas isso não significa que a pessoa que vai ficar aqui, mesmo que ela ache que aquela morte será o melhor para o seu ente querido, não quer dizer que ela não vai sofrer e que ela não vai estar em luto e que ela não vai passar pelos processos de luto e ter que elaborar isso. Luto é inevitável.
se você no primeiro momento não vivencia, em algum ponto da sua vida você vai vivenciar o luto. E o luto, ele tem 5 fases, mas essas 5 fases eu vou falar para vocês na próxima semana. Um beijo e até lá! Poetizando o hino do cantor cristão de número 112. Vencendo vem Jesus. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo, à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo, em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações há de julgar. Todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos, triunfantes, em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Entrei com ações de graças, em seus atos com louvor. Alegrem-se em sua presença, exaltando aquele que é o Senhor. Louvem ao som de trombetas, hinos de louvor cantai. Povos de todas as línguas, com louvor e honra ao Senhor cantai. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e te coroa de graça e
irmão e minha irmã, membro da Primeira Igreja Batista na Brasilândia. Aqui fala o teu amigo, teu irmão, seminarista Rodrigo Antônio. E nesta série de vídeos que estamos fazendo acerca do livro do Evangelho segundo Mateus, hoje nós estaremos falando um pouco sobre o Sermão do Monte, ou, conforme alguns chamam, Sermão da Montanha, tá? Dito pelo Senhor Jesus. O Sermão da Montanha, ele compreende os capítulos 5 até 7 do livro de Mateus, e eles possuem uma importância enorme. Posso dizer que o Sermão da Montanha seria um resumo, como posso dizer, um suprassumo do próprio Evangelho de Mateus. É como se a gente pudesse pegar o Evangelho de Mateus e espremer conforme faz com uma laranja. O Sermão do Monte, ele seria esse suco, esse resumo que sai do Evangelho, tá, de Mateus. Vamos supor que uma igreja esteja iniciando e que o pastor ele não tenha acesso total à Bíblia devido a questões de idioma e língua, e que ele só tenha acesso a princípio, tá, a uma parte da Bíblia para poder começar aquela obra. Se ele tiver de posse do Sermão da Montanha, ele já consegue iniciar, ok? Um trabalho evangelístico com a igreja, devido a ela ser este resumo de todo o Evangelho de Mateus. Daí a importância e a ênfase que damos a esta parte, tá, das Escrituras do Senhor Jesus Cristo, relatado pelo apóstolo Mateus, ok? Conforme disse, nos capítulos 5, 6 e 7. Okay? Este é o sermão profético do monte. Amém? Que você tenha um ótimo dia, que Papai do Céu te abençoe e te conceda vitórias em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Páscoa, data em que comemoramos a nossa libertação do pecado através do sacrifício feito na cruz do Calvário. A Páscoa não deve ser só um momento de celebração. Precisamos lembrar as pessoas sobre o verdadeiro sentido, falando da morte e ressurreição de Jesus e do que ele fez por nós. João Batista disse em João 1:29: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz, e o seu sangue derramado sobre os nossos pecados nos traz salvação, proteção, livramento e vida. Páscoa é a renovação da vida e com ela a esperança de um mundo melhor. Desejo uma feliz Páscoa para todos os amados do Ministério Fios de Prata e amigos que estão assistindo ao nosso programa Ministério Fios de Prata em um Novo Tempo. Vamos ouvir agora duas poesias, uma pela irmã Gonçala, ela é uma menina, do Ministério Fios de Prata, e a irmã Jacira, ela é da BIP, a Igreja Batista de São Gonçalo. Vamos assistir às amadas, falando duas poesias muito especiais, uma sobre libertação e a outra uma oração de Páscoa. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa. Libertação. Páscoa é libertação, é amor de renovação da fé em nosso Senhor. Ele sua vida nos deu, demonstrando seu imenso amor. Sim, por nós ele morreu,
mas na glória ressuscitou. A mensagem que a Páscoa traz é de amor, alegria e esperança, de que no mundo possa haver paz. Abramos o coração. Páscoa é tempo de partilhar, tempo de doar, de fraternidade e comunhão. É tempo de amar e ao próximo estender a mão. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e entre nós ficou. Oração de Páscoa. Páscoa significa renascimento, renascer. Desejo que neste dia em que nós cristãos comemoramos o seu renascimento para a vida eterna, possamos renascer também em nossos corações. Que neste momento tão especial de reflexão, possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperanças. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir. Não nos deixe esquecer que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, Tu estás conosco em nossos corações, porque mesmo que já tenhamos esquecido de Ti, o Senhor jamais o faz. Pois padeceste o martírio da cruz, em nome do Pai e pela humanidade, que muitas e muitas vezes esquece disso. Esquecem de ti e do teu sacrifício quando agridem seu irmão, quando ignoram aqueles que passam fome, quando ignoram os que sofrem a dor da perda e da separação, quando usam a força do poder para dominar e maltratar o próximo, quando não lembram que uma palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto pode fazer o mundo melhor. Jesus, concede-me a graça de ser menos egoísta e mais solidário para com aqueles que precisam, que jamais esqueça de Ti e de que sempre estás comigo, não importa quão difícil seja meu caminhar. Obrigado, Senhor, pelo muito que tenho e pelo pouco que possa vir a ter, por minha vida e por minha alma imortal. Obrigado, Senhor. Amém. Autor desconhecido. E aí, mais um programa acabou, né? E aquele gostinho, né? Semana que vem temos mais, se Deus abençoar, se Deus assim permitir. Não posso deixar de falar do nosso, transcrevendo a nossa Bíblia, né? É uma parte principal que nós não vamos deixar de falar. Estamos no livro de Mateus e está sendo um tempo bom, ouvindo o seminarista Rodrigo, né? E durante a semana copiando. Então, que Deus possa estar nos abençoando, cuidando de nós, cuidando da nossa família, que o Senhor possa estar nos dando a direção. Nós precisamos muito, muito do Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a vencer esses dias tão difíceis. Então, uma boa semana, um beijo no coração de cada um e fica na paz.